Olá, boa noite, estamos no ar com PUC TV Esportes desta terça-feira, hoje dia 27 de janeiro, até às 8h15 da noite, com a sua participação no WhatsApp, pelo 8599000. A gente faz o programa com muita opinião e informação. E notícias não faltam, hein? O Goiás que não acertou com o Kaique, pode ser que o Atlético acerte. Essa é a notícia agora à tarde, o jogador vai se recuperar no Atlético. O Arthur lá no Atlético sumiu o zagueirão e dizem que já foi oferecido para o Goiás. Vai dar um bochicho isso. E no Vila Nova, o lateral esquerdo Badé, no treinamento hoje à tarde, teve uma contusão. Preocupa o Badé, torção de joelho, segundo apurou a nossa repórter, a Luciana Vitorino. São muitas informações no programa hoje e comigo nas opiniões o Doni Araújo e o Jean Damas. Boa noite, Jean. Boa noite, Wendel. Uma noite abençoada para você de casa. Doni, a frase do dia é procura-se. Não é carro, não é moto, não é cachorrinho perdido, não é gatinho. É jogador de futebol, meu amigo. O Arthur sumiu. Sumiu o homem, Doni. Boa noite. Boa noite, Pasqueto. Boa noite, Jean. Boa noite aos telespectadores da PUC, do PUC Esportes. Deve ter sumido não, ele deve estar em algum lugar aí, né, devidamente guardado. E orientado pelo Sumiu-se, né, Doni? Sumiu-se. Mas essas situações são complicadas e deveriam acabar no futebol brasileiro, né? Embora eu reconheça que o cara tem o direito de ir atrás dos direitos dele, né? Agora, não é legal esse tipo de falta de ética, né? Então, tudo bem, ser oferecido ao Goiás não quer dizer que o Goiás está interessado ou está fazendo um negócio. Foi também oferecido ao Fluminense. Pois é. Então, na realidade, deve ser isso que o empresário está tentando, né? Mas, lamentável mesmo, é essa série de contusões aí. Me parece que 2 no Vila Nova, né? O Neylor parece que também estava conversando com a Luciana. Bom, espero que todo mundo se recupere. E no Vila Nova tem outras duas questões. Nós vamos apresentar hoje um vídeo, bacana o vídeo feito pela assessoria de marketing do Vila, com relação a uma ação de marketing do sócio Tigrão. Vocês vão entender daqui a pouco, o vídeo foi bem bacana, uma surpresa para um sócio Tigrão. E um assunto que surgiu ontem à noite, do Elias. Será que o Elias cairia bem no Vila Nova? O jogador esteve ontem no programa Boleiragem, lá da Bandeirantes 820, com o amigo Rupert Nickerson e com o Evandro Júnior, e estava lá também o Vladimir Araújo. E eles discutiram essa possibilidade. O Elias está na pista, está aqui em Goiânia. Será que valeria a pena? A gente vai discutir isso aqui também no programa. O primeiro assunto é o Goiás e a reportagem é do Humberto Castro. A Serrinha pronta para receber o primeiro jogo do Goianão. O Goiás enfrenta o Trindade neste sábado com um time renovado, como sempre acontece em início de temporada. O diretor de futebol Arley Menezes contratou 6 jogadores. 4 serão titulares. Os laterais Bocão e Diogo Barbosa, o zagueiro Júnior Lopes e o atacante Bruno Henrique. Mas o torcedor pode confiar em outro título estadual? O Goiás é o grande favorito acima do atual campeão Atlético? A gente não mede pelos outros, a gente mede pelo nosso trabalho que foi muito bem realizado nessa pré-temporada. Ainda temos essa semana ainda praticamente cheia para podermos fazer os últimos ajustes, mas todos nós estamos plenamente satisfeitos, não só com os jogadores que já estavam, como os jogadores que chegaram, todos os jogadores treinando, fazendo praticamente todos os treinamentos e empenho máximo. Nós não tivemos nenhum tipo de problema de contusão durante a pré-temporada e isso faz com que o nível da equipe suba, o nível físico suba e a expectativa é de que a gente faça uma boa estreia. Nos bastidores, circula a informação de que o Goiás pode contratar Igor, volante do Internacional. Especulação ou há mesmo interesse? A gente entende que a gente vai precisar também de reforçar ali no setor de meio de campo e ele é um jogador bastante interessante, porém a gente ainda esbarra em algumas situações para que a gente possa
contratar ou mostrar interesse da contratação. Eu preciso também da volta do presidente Sérgio Haas para que a gente possa debater todos os aspectos para ver se é possível e se é de momento a contratação de um jogador para essa posição. Separamos algumas imagens do Igor, volante, 30 anos, começou a carreira no Vasco, esteve no Internacional, na época o Fernandão era o diretor de futebol, foi para o futebol da Noruega, não sei se antes ou depois do Internacional, e por último estava no Figueirense. Esses dias eu dei opinião lá na Bandeirantes que eu acho que dá conta. É o volante pegadorzão igual o Amaral, acostumado à Série A, acho que dá conta o Igor. Para você, Jean? Dá. Um time como o Goiás, time médio, tem tudo para estourar, para deslanchar sua carreira no cenário nacional. Jogou algumas vezes no Internacional, jogou pouco no Inter. Mas jogou mais no Vasco. Jogou mais em outras equipes. Né? Eu penso também que é reforço para a equipe do Goiás, um jogador um pouco mais experiente. É verdade que você tem ali boas pratas da casa para serem utilizadas. Ali. Só o Túlio. O Túlio e tem o Rodrigo, né, que tá jogando hoje. O Rodrigo é o titular. Apesar que seja de característica um pouco diferente, está se adaptando ali junto com o Davi, mas é um jogador que dá conta. Agora, se reforçar a sua equipe é sempre importante, é sempre legal fazer isso. E não é porque vem o Igor que não joga o Rodrigo e não joga o Túlio, não. Eles podem jogar com o próprio Igor. É um cara que no ano passado jogou muito pelo Figueirense. Figueirense que no segundo turno teve uma arrancada com o Argel, ele foi peça fundamental, mostra-se sadio. É um cara que, para as condições do Goiás, acho que cairia bem, Doni. Você tem que ver o preço do salário. Foi o que o Arley falou também. Eu acho... Agora, um cara que estava no Figueirense, o Goiás não vai dar conta de contratar? Se volante, não der conta, né? É volante. Se o Goiás não der conta de contratar um jogador que estava no Figueirense, Doni, como é que a gente faz? Tá certo. Como é que o torcedor do Goiás faz? Você tem razão. Não, eu acho que o Goiás dá conta de contratar até mais. Eu acho que o Goiás, às vezes, também faz muito faz onda. muito drama. Faz muito drama e não vai atrás das coisas certas para conseguir o dinheiro que ele precisa, que, aliás, ele tem. Na realidade, você tem absoluta razão, porque o Goiás, inclusive, ganha muito mais dinheiro da televisão do que o Figueirense. Eu acho assim, é válido, porque por mais que a gente possa pensar logo de cara que vai ocupar o espaço do pessoal da base que está sendo lançado, mas na verdade o Goiás hoje só tem para esse setor ali, digamos, não com as mesmas características, mas para o mesmo lugar, mais experiente o Davi. Então é bom você ter dois jogadores experientes, porque vai que um tem algum probleminha, ou é suspenso, alguma coisa, você tem um outro para poder dar sustentação. Não é um mau nome também não, concordo com o Jean, é um reforço para o Goiás atual. É um jogador que está dentro do que o Goiás pode pagar e que pode ser interessante para o Goiás, é experiente. Acho que seria uma contratação bem viável, sem muito risco, né? Você conseguir um cara que está sadio, né? Porque parece que o Goiás ultimamente anda meio com dificuldades de obter informações de jogadores, né? Mas é válido. O Goiás que retomou a negociação com o Wellington Paulista, né? Porque ele havia sido liberado pelo Internacional para acertar com o Coritiba, mas não deu negócio. O Goiás retomou a negociação com ele. Para mim, infelizmente. Para mim também. Ah, não, tem um tempão. Jogador que há muito tempo não joga. Quando é que ele passou no Botafogo que ele foi bem, Doni? Bicho, tem foi muitos o último anos. Canto da sereia dele. Foi muitos do Wellington anos, Paulista. Ele criou tá com caso para ir pro agora. Cruzeiro na com época 7 lá no anos. Botafogo, saiu meio brigado lá pro Cruzeiro, substituiu o Borges, que se contundiu num timaço, não deu conta. Era para ter substituído, né? Não deu conta. Não deu conta, ele substituiu e depois não deu conta, acabou sendo preterido, o jogador da base lá acabou jogando. É um cara que tem nome, mas a galera tem que entender que o cara, mesmo com nome, ele entra numa fase descendente. Tem mais de 5 anos que ele passou. Eu acho que essa é a fase do Wellington Paulista, a fase descendente, entendeu? Não, mas já está há muito tempo, porque depois do Botafogo ele foi Cruzeiro, Palmeiras, não jogou. Esteve no West Ham da Inglaterra, também não jogou. Esse ano o Rafael Moura foi muito mal. Né? Não foi um bom ano do Rafael Moura, que foi titular no Inter o ano inteiro.
tentaram com o Wellington Paulista. Mas mesmo assim, ele acabou na reta final marcando alguns gols. Sim. E o Inter foi para a Libertadores. Isso que eu tô falando, tentaram com o Wellington Paulista, na fase mais crítica do Rafael Moura. Rapidamente, é muito mais jogador rapidamente voltaram com o Rafael, não fazendo gol, sendo criticado pela torcida, pela imprensa, vivendo um péssimo momento. Essa é a realidade do Wellington Paulista como jogador. Tem um tempão que ele não dá o ar da graça. O Humberto Castro citou logo no começo da matéria que o Goiás começa renovado, né? Acho que tem sido assim, né? De um ano para o outro. Sempre o Goiás apresentando peças diferentes e aí chega no Brasileiro. Acho que apenas uma vez que o Goiás contratou a maioria dos jogadores do Goiano e ficaram também para o Brasileiro Série A, que foi em 2013, exceção ao Walter, mas é uma constante, né? Essa renovação do Goiás ano a ano. Falta de dinheiro para segurar, para renovar. O cara que quer ir embora, tem uma proposta melhor. Parece que é um negócio normal no Goiás, né, Doni? É um negócio normal no futebol, Pasquetto. Hoje a característica do futebol é essa. Você vê que são poucos os clubes que conseguem manter o mesmo time ou um time similar por 2 anos consecutivos e depois não passa muito disso. A gente vê aí o Cruzeiro que está passando por esse desmanche agora, em parte por conta da necessidade de fazer os negócios, porque os custos de salário de jogador de futebol estão muito elevados, inflacionados no Brasil. Eu não vou ficar aqui discutindo quem vale ou quem não vale, mas tem muitos jogadores no Brasil ganhando aí, salário mínimo de jogador de futebol é 40, 50 mil. Tem um quarto goleiro do Botafogo, foi emprestado para o Sampaio Corrêa, o cara ganha 40 mil por mês, quarto goleiro do Botafogo. E como é que você não quer que vai falir? Então essa situação obriga a essa constante movimentação. E isso é um dos aspectos, uma das causas, no meu ponto de vista, pelo fraco desempenho técnico que o futebol brasileiro anda apresentando como um todo. No fundo, não é o jogador brasileiro que caiu demais de qualidade, caiu um pouco. Mas o futebol mundial hoje, ele tem uma outra característica, um pouco diferente daquela que a gente era acostumado a ver, aqueles jogadores muito técnicos, aquela coisa toda. Hoje em dia não tem muito mais disso. Você vê, os melhores jogadores do mundo nos últimos anos têm sido basicamente o Messi e o Cristiano Ronaldo. São jogadores técnicos, mas não jogariam, se você for analisar tecnicamente, em times, não jogariam no Flamengo do Zico. Não teria vaga para eles naquele time. Joga, Doni. Não, em termos de técnica, não. Nossa, joga. Não joga, Pasquetto. Não Aí jogava. é a opinião. Mas não jogava. Nossa, joga. Ele não jogava. Eu vou te falar que não jogava. Você vai tirar. Você vai tirar o Zico para botar o Messi? Não, vai tirar o Zico? Tira o Adílio. Não joga. Tira. O Cristiano Ronaldo. O Adílio jogava mais. Entendeu? Não joga. É a característica do futebol diferente hoje. Eles não têm essa técnica toda. Tanto é que não resolve. O que eles resolveram sozinhos na Copa do Mundo? Cristiano Ronaldo fez o quê? Mas o Zico também não resolveu nada em Copa do Mundo. Não, o Zico resolveu. Em Copa do Mundo, não. Resolveu. Assim como ele não ganhou, mas resolveu. É o pênalti. Não. Doni, o debate de ideias. Não, nós não jogaria, não. Eu digo assim. Mas vamos tocando. Isso aí vai ficar a dúvida, tá? Porque não tem jeito de voltar eles no tempo. Mas eu digo assim, o futebol mudou a característica. Então você não tem... Agora, um pouco dessa queda técnica também é em função desse constante rodízio de jogadores. E é a necessidade de se fazer negócio, né? Com esse tanto de empresário. Claro. E aí vira e mexe, você monta e remonta seu time, Jean. Sem dúvida. E olha que eu penso que o Goiás no futebol nacional é sempre uma equipe que mantém uma mínima base. Uns 3, 4, até 5. 5, às vezes 6. Né? Tem uma base mínima, né? Não é aquele time que a gente pode falar, não, é time de verão. Se você sai pegar, todo mundo, tem debandada. Desde 2013, quem tá aí? Sobraram Renan e Davi. Sim. Antes eram Renan, Hernando... Não, mas está certo. Amaral, Thiago Mendes e Davi. Né? Mas pelo menos de um ano para o outro, o que o Jean falou tá certo. Ramon tá aí, anos. Reserva hoje. O Goiás, mas o Jean tá certo. Pelo menos de um ano para o outro, ele mantém o mínimo ali. Mais do que os outros. É a necessidade, né? O Goiás é time médio, não tem esse investimento todo. Mas os grandes também estão mudando tudo. Não estão. Mas do Goiás, muito mais. Aí, se você pensar equipes do porte do Goiás, geralmente muda 100%. É verdade. Atenção para esse recado. Quer economizar de verdade? Anote aí as ofertas do Tatico Barato Todo Dia. Rosca de creme, fabricação própria, o quilo, R$ 9,75. Desinfetante Proeza de 2 litros. Ou sabão em barra glicerinado, Neutro Proeza, R$
5 barras de 200 gramas, R$ 2,89. Coxa com sobrecoxa de frango congelado Super Frango, o quilo, R$ 3,89. Arroz bom na mesa tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 7,97. Melancia sem semente ou maracujá azedo, o quilo, R$ 2,77. Melão comum, o quilo, R$ 1,69. Milho verde a bandeja com 5 unidades, R$ 1,85. Cebola, o quilo, R$ 1,38. Repolho verde ou cenoura, o quilo, R$ 1,19. Abóbora cabutiá ou limão, o quilo, R$ 79 centavos. Tatico, barato todo dia, no centro, na T7 e em Aparecida de Goiânia. As primeiras mensagens no WhatsApp 8599000. Parabéns pelo programa, Gaspar Ângelo de Hidrolândia. Muito obrigado, Gaspar. Galera, em 2007, a federação contratou jogadores de nome como Alex Oliveira, Anailson, Aldrovani, Túlio Maravilha. O nível do campeonato foi bom. Será que teriam condições de repetir isso? Pois o nível do campeonato só está caindo. Leonardo do Buriti Sereno. Foi algo inédito e único. Sim. Foi a primeira e última vez que fizeram isso. E aí, conversando informalmente com o André Pita, assim, ele fala, não mexo com isso nunca mais. Porque é canseira, o jogador ligava lá, cobrando, cheio de milindre e tudo mais. Mas a experiência naquele ano deu muito certo. Sim, deu muito certo. Sucesso absoluto. Quem contratou os jogadores foi Jair Rabelo. Contratado pela federação, ele negociou com todo mundo. Eu acho que hoje seria muito difícil de fazer isso mais uma vez. O jogador está muito caro e você não tem tanto jogador assim disponível para fazer essa promoção aí. E eu acho que a federação, para melhorar o nível do campeonato, precisa de outras ações. Essa aí não é suficiente porque essa é muito momentânea, vai resolver naquele momento, como você mesmo disse. Resolveu o problema de 2007. E aí? E depois? Não resolveu nada. Tudo bem, o Alex Oliveira ficou no Vila muito tempo, o Túlio ficou por aí, o Anailson ficou no Atlético muito tempo, mas são exceções. Na realidade, os outros clubes, não foi só aquele campeonato. Eu acho que a ação da federação deveria ser, já que ela vai gastar um dinheiro, né, Jean? Sim. Subsidiar aí um calendário do ano anual para os clubes do interior, né? Ficaria bem melhor. Atividade. Os times precisam jogar, precisam revelar, precisam manter bases, estruturas, precisam desenvolver os seus centros de treinamentos, precisam aparecer no mapa do futebol brasileiro. Goiás aparece muito pouco no mapa do futebol nacional e a gente precisa aparecer um pouquinho mais. É verdade. Intervalo no programa, daqui a pouquinho a gente volta com o Atlético e o Vila Nova. Estamos de volta com o PUC TV Esportes. Você manda a sua mensagem no WhatsApp 6285991000. Tem muitas mensagens aqui, ó. O Leonardo Faisalville está na bronca com a chegada do Felipe Menezes no Goiás. O Arley perdeu ponto comigo. Será que assim, com esses jogadores, cobrão, lumbriguento, que estão sendo contratados para ser campeão de um título de expressão? Tá na bronca o Leonardo, lá do Faisalville. O Lincoln Vieira pergunta aqui pra gente. Pasqueto, quem está com o time melhor, Atlético ou Goiás? E qual o palpite de vocês para o título do Goianão? Vamos lá, Jean. Para mim, eu acho os times bem parecidos, bem próximos tecnicamente, mas para mim o Goiás é favorito nesse momento ainda para o título. E aí, Dom? Eu acho que nenhum dos dois, a gente não pode julgar ainda porque eles estão formando o time, né? Eu concordo que o Jean está muito equilibrado. E por conta disso eu não tenho um palpite, qualquer um dos dois. Acho que os dois são os favoritos do campeonato. E antes do campeonato começar, antes da gente ver esses times realmente jogando, eu acho que eles estão no mesmo patamar. O Meia Marlos, canhoto, ex-São Paulo, seria uma boa para o Goiás? O Goiás dá conta? Vinícius, do bairro Alto da Glória. Ele tá lá no tal Shakhtar Donetsk, né? Joga que jogou muito. Aqui esses dias. Nossa, joga muito. Joga Eu demais. tinha esquecido desse cara, fui ver os melhores momentos do jogo contra o Cruzeiro, vi ele lá, falei, você esquece. Porque lá no Shakhtar tem 13 brasileiros, né? Eles não jogam todos. É por isso que Diego fala, que você vai lá para a Ásia, perde a oportunidade de aparecer. Né? Você acha que o Arley, como dirigente, foi um bom goleiro? Não tem essa que ainda tá muito cedo. Abraço aí para nós, Roberto, do Maísa 1. Calma, seremos justos com o Arley, calma. Tá começando o serviço agora. Tem que ter um pouquinho de paciência. É difícil pedir isso pro torcedor,
Mas assim, aqui pra gente, pra ser justo, mas penso que temos que esperar um pouco. Mas esse é aquele problema que a gente já havia dito antes. Você começa basicamente de cima, né? Numa profissão que você deveria ter começado um pouquinho mais humildemente, para você pegar o macete e aprender um pouquinho, porque é natural, todo mundo tem que aprender. Ninguém nasce sabendo as coisas, ninguém chega num lugar sem ter experiência anterior e já vai abafando. Não, isso não acontece. Então é um risco que o Arley corre, é esse da impaciência, porque ele já começa num clube que ele é ídolo absoluto, como goleiro, e aí tem uma cobrança enorme, que o Goiás, e pior, vem de uma época de cobrança. Esse ano, por exemplo, a torcida do Goiás está na bronca do ano passado. Fica mais na bronca porque a diretoria inventa essa história de ingresso caro. Aí vai sobrar em quem? No Arley. Aí enrola o bigode. Vamos lá com o Atlético. O Dragão tá atrás de jogadores e o zagueirão Arthur sumiu. Detalhes com o Eric Maravilha. A semana de preparação do Atlético para o início do Campeonato Goiano começou a todo vapor. Notícias de bastidores, como por exemplo o sumiço do zagueiro Arthur, jogador que tem contrato até 2018 com o Atlético. Segundo a versão da diretoria, o jogador não quis receber seus salários. O Atlético resolveu então depositar em juízo. Arthur estaria sendo oferecido a vários clubes, entre eles o Fluminense e o Goiás. A diretoria promete anunciar mais reforços. A bola da vez é o volante Sérgio Manuel, 25 anos, que estava no Coritiba e já passou pelo Mirassol de São Paulo, onde inclusive já fez até gol. O meio-campista Kaique, que não acertou com o Goiás, pode pintar no time rubro-negro. O jogador iria se recuperar no clube e só depois de sua recuperação assinaria um contrato com o Dragão. Já o atacante William Paulista, um dos principais destaques do Sampaio Corrêa na última temporada, acertou com o time chinês. Ele chegou a negociar com o Atlético, mas como a proposta do futebol chinês era melhor, ele resolveu sair do Brasil. Seria uma boa, hein? Esse morenão aqui joga muito. Forte, rápido, né? Habilidoso. É uma pena. O Atlético foi atrás de dois caras na Série B que eu gosto. Eu os considero bons. O Lincoln do Bragantino e o William Paulista do Sampaio Corrêa. Tá para anunciar um centroavante aí a qualquer momento. Sobre o Arthur, hein? É o danado do FGTS, é o empresário em cima, dá uma atrasadinha, o cara quer se aproveitar e já ir embora. Ó, me libera pelo salário que você tá me devendo, não sei o que tem. Já deve ter uma outra coisa. Pra daqui a pouco a gente falar do Kaique, Doni. Na verdade, Pasquetto, é difícil esse assunto porque é um direito trabalhista que o jogador tem. Mas a gente sabe, e é uma falha do clube que não paga, né? Esse é o grande problema dos clubes brasileiros hoje, não pagar tributos. É por isso que nós estamos aí com essa grande discussão da lei da responsabilidade fiscal, essa coisa toda. É por conta desse negócio, isso provoca essa situação toda no futebol. Mas sem ser injusto e sem negar o direito que o jogador tem, fica muito óbvio para mim que esse negócio do FGTS passou a ser uma ferramenta para empresário tirar jogador do clube, que na hora que ele precisa sair, como os clubes vivem atrasando, eles se utilizam disso e tiram o jogador. A culpa é do empresário? Não, é uma falha do clube que permite que isso aconteça. Mas fica desse jeito, se não tivesse uma oportunidade de sair, se o cara não acha que... E além disso, tem os 3 meses de não pagamento de salário que o cara entra, Aí ele não quis receber, você já atrasado 3 meses. Exatamente. Não quis receber, você deposita em juízo, aí a lei define, né? O juiz define. Mas se você depositar em juízo, você pagou. Aí... Mas pode ser que tenha pago depois de 3 meses, o que já daria o direito do cara entrar na justiça para pedir a saída. Não, pagar em juízo tem que ser na data. Você pode, por exemplo, você pode deixar o que você está falando, eu quero te pagar. Você não quer receber porque você acha que você merece mais ou alguma coisa assim, fala, não vou receber. Eu falei, beleza, está aqui no contrato que eu tenho que te pagar 5. Você não quer receber, você quer 6? Não. Os 5 eu vou depositar em juízo hoje. Aí eu paguei. Agora, não daqui no final, depositei aqui agora. Não, aí não resolve. Eu acho o seguinte, é o direito do jogador, se está atrasado mesmo, às vezes também eles entram na justiça e não conseguem, lá no Santos mesmo teve casos. O Arouca não conseguiu, nem o Aranha. Então, na realidade, a gente tem que aguardar.
Eu não gosto desse tipo de atitude, sumir. Eu acho isso não é legal, não. Fugir da raia, fugir da raia não. Se você quer... Cara, o problema, pô. Se você tem a vontade de sair, se a coisa tá nesse pé e se você tem o direito, então chega lá e fala, gente boa, eu tô aqui treinando, mas aqui o meu empresário Jean Damas aqui já tá agindo lá, eu vou embora, porque vocês estão me devendo isso aqui e vai ser melhor para mim sair. Mas vai lá e fala. No dia que quiser assinar o contrato, ele não foi lá? Ou ele sumiu também? O Jean... Opa! O Arthur seria uma boa pro Goiás? O Eric disse que ele teria sido oferecido ao Goiás. É do mesmo nível dos zagueiros que tem lá. Também acho. Eu não acho acima do Felipe, que para mim tem um futuro maravilhoso, é um jogador que está... Felipe Macedo, né? Que está aprendendo muito rápido, está crescendo muito rápido na carreira. Ano passado era reserva, nem cotado para jogar, começou a entrar num outro jogo, deu conta do recado. Alguns jogos titular na zaga, muito tempo titular na lateral direita, hoje titularíssimo do Goiás, está crescendo, tem um futuro maravilhoso, é forte, é rápido, dá o bote agilmente. Eu não mexeria com o Arthur, não. Agora, a história precisa ser mais bem explicada, né? É um sumiço do jogador por quê? É pagamento, é FGTS, problemas internos, brigas, ou simplesmente desapareceu, como já aconteceu com o Robson, com o Dida, com o Marquinhos Marabá. O Atlético escondia o povo para dar uma desopilada no Figueiredo. Mas o Arthur é dessa... Não. Não é. É que lá no Atlético vira e mexe e some. Somos jogador. Eu conheço das histórias. Então, eu acho o seguinte, o Arthur... Sabe para quem que o Arthur pode servir hoje em dia, além do Atlético? Pro Tigrão, pro Galo, pro Botafogo, pro Vasco, pro Fluminense e só. É o do tamanho, né? Onde ele tá, no Goiás ele não vai jogar, concordo com o Jean. Os que estão lá estão do mesmo tamanho dele. Rapaz, eu tenho impressão assim, se o cara, ele tem voz ativa nisso, o empresário chega e fala, não, você não aparece lá não, entendeu? Os caras tem que ser homem, eu né? falo por mim assim, falo, não, eu vou lá e vou tentar Molecagem resolver o problema. Jogador é um ou outro que tem essa voz ativa. Não é possível, cara. Eu fico assim, eu fico abismado. Eu trabalhei numa rádio que tivemos lá um problema de pagamento há muito tempo. E os companheiros quiseram boicotar, não vamos trabalhar não e tal. Eu falei, rapaz, isso é um negócio que eu não faço. Primeiro que eu estava aqui na hora boa, continuo porque eu quero, então vou continuar fazendo certinho, trabalhando direito. No dia que eu não quiser, eu chego no dono da equipe e falo, não vou trabalhar mais, estou indo embora, claro. Sai pela porta da frente. Agora, molecagem é muito ruim. Mas o jogador, sem querer generalizar, e já generalizando que não tem jeito, mas em geral, o jogador vem de uma classe social muito humilde. Eles não dão conta de falar isso para empresário. A maioria não dá conta de falar isso para empresário, não, Pasqueta. Porque eles ficam preocupados em perder aquilo ali. Muitos, talvez, a maioria a família tem nele a possibilidade de melhorar de vida, de consertar as coisas. Vocês devem se lembrar do que depois ficou se sabendo, quando da saída do Vitinho do Botafogo, que o Sidorf e o Oswaldo Oliveira tentaram convencer ele a não ir para a Rússia. Eles estavam lá, o Botafogo estava jogando em Curitiba. Mas aí até ele teve a versão dele. Ele chegou e falou. Pertinente. Falou, gente, não, esse dinheiro aí eu tenho que tirar meu povo do morro. A minha família mora no complexo do Alemão. Foi honesto, o cara foi honesto. Exatamente, ele disse, a minha família mora no complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, eu preciso tirar eles de lá. Pronto. E ele foi. Então, mas eu estou só citando o Vitinho para dizer como é que às vezes o jogador trabalha na cabeça dele da necessidade que ele tem de ganhar o dinheiro. A gente às vezes fica criticando muito o jogador e fala que é só ele, que ele quer ganhar, quer gastar, quer arrumar loira, quer arrumar não sei o quê. Não é bem assim não. A maioria deles, a oportunidade da família de melhorar está no futebol dele, está na coisa de todo mundo torce, todo mundo apoia. É quase um arrimo de família mesmo. É quase um arrimo de família. Aí fica difícil para um cara desse chegar para o empresário, que é a ligação dele com todo esse universo que vai permitir ele ganhar dinheiro, e falar, cara, eu não vou não, eu vou lá jogar. Se você o cara que apresenta ele pro mundo da moda, pro mundo da fama, pros grandes carros, pros apartamentos, que dá o telefone grandes viagens. Que dá o telefone para ele fazer selfie. Porque às vezes o cara tem um dinheiro, mas não tem mordomia. Tem um dinheiro, mas não tem um contato. Não tem um canal do Gol. Pra gente encerrar no Atlético, o Kaique, que é aquele meia que o Goiás fez exames, você viu a cena, até colocou roupa de treino do Goiás, mas não ficou lá. Ele foi pro Atlético, vai fazer a recuperação dele lá e descobriu o problema. O Eric Maravilha me informou que lá no Atlético foi informado que ele tem um déficit muscular. Sim.
Que deve ser o quê? Um problema muscular. O Arley não falou, Falou. Doni. Não. O Arley falou assim, eu tenho que ver se o cara tá, se o cara não tá, se ele tem um problema. Mas ele não falou exatamente. Mas ele falou naquela entrevista, ele falou déficit, ele não citou que o jogador tinha déficit muscular, mas ele citou isso. Mas assim, problema muscular, né? Aliás, eu quero aqui elogiar o Goiás. Achou que não devia contratar porque precisa do cara agora, ok. O Atlético agora tenta recuperá-lo para contratá-lo depois. Se der certo, mérito do Atlético. Não é chapéu, não é nada. Não é lá que tem aquele cara, vamos lá, como é que ele chama? O Robson. Não, ele já saiu do Atlético. Saiu do Atlético. Sabe quem deu muito certo no Atlético com esse mesmo problema? O Felipe. O Felipe tinha déficit muscular, tanto é que várias vezes foi para São Paulo. Deu certo no comecinho, né? Depois só machucava. Ficou 3 anos, né? Deu certo 2 anos. 1 ano, aí já tava... Tem que ver se esse Kaique não é daqueles que joga 2... ladeira abaixo. O que acontece? Às vezes o cara tem uma lesão de joelho, uma lesão de tornozelo, e aí ele tem que guardar o repouso daquela perna. Aquela perna fica muitas vezes mais fina, né? Muscularmente, ele não tem a mesma força que a outra perna, há um desequilíbrio muscular, né? E o preparador físico está aí para isso. Antigamente era o tal do foco dentário. Se o cara não conseguia, preparo físico, conseguia jogar... Rapaz, que no Vila Nova eles tiraram tanta radiografia da boca do Vando. Levaram ele até na NASA para tirar a radiografia da boca mas dele. Antigamente, quase que a única... Não, mas o problema era ele mesmo. A falta de compromisso dele, e ele sabe disso. Não tava, nem aí. Era aquela xixinha da preguiça, né? Mas tinha muita gente que tinha, porque o problema afetava outras coisas. E tal. E não tinha tanto recurso para você recuperar a contusão mais rápido. Hoje esse negócio que o Jean está falando é mais fácil. Você tem um especialista, os clubes tem uns 3 ou 4 ali. Essa é a máquina hoje, fala, né? Goiás tem aquela máquina que você bota o cara lá, ela te dá o equilíbrio muscular, se uma perna tá grossa, se a outra não tá, se o músculo tá mole, o outro não tá. É mais fácil de averiguar. O Goiás entendeu que para ele não dá, o Atlético vai tentar e quem sabe o Kaique possa ser um reforço. Atenção para o recado do André Isaac, ele te coloca na cara do gol. Quer construir com facilidade a economia? Eu vou te mostrar como. Olha só essa novidade. Eu vou pegar o tubo de Goiás Cola, colocar em cima desse tijolo. Vou fazer um filete, olha aqui, um filete com a Goiás Cola. Depois eu vou fazer outro filete. Olha só como é fácil, muito simples de aplicar. Olha só, o segundo filete em cima desse tijolo. Pronto. Agora eu pego o segundo tijolo e coloco aqui em cima e aperto um pouquinho. Enquanto isso eu vou te explicar. Com a Goiás Cola você vai economizar tempo e dinheiro. Goiás Cola possui alto grau de resistência, aderência e flexibilidade. Goiás Cola é impermeável, possui secagem rápida e não faz sujeira na sua obra. Não precisa de água, de areia, de cal, de betoneira. É muito simples. E olha só como ficou. Goiás Cola tem a melhor produtividade e por isso acelera a sua obra. Goiás Cola, 41 41 84 74. De volta aqui com o PUC TV Esportes. Doni, você tá louco? O Zico não limpa a chuteira do Messi e do Cristiano Ronaldo. Que nem isso, tanto, rapaz. Nem tanto. Aí. Limpa. Aliás, ele não limpa mesmo, não. Eles jogam juntos na mesma barca. Olha tá aqui, doido. Não compara isso aí, não. Se o Pasquetto vai colocar eles naquele time do Flamengo, certamente não é no lugar do Zico, não. No lugar do Zico eles não entravam, não. Aliás, eu acho que não entrava nem no lugar do Adílio, mas vai lá. Boa noite. Pasquetto, você acha justo a TV Anguera mudar vários horários e dias dos jogos do Goiás para atender a grade da TV? Como é que é o nome aqui do companheiro? Leonardo. Leonardo, a TV paga, os clubes obedecem. Então ela vai e faz o que ela bem entende. Eu não sou a favor, ela está no direito dela. Ela paga, os clubes obedecem e tá tudo certo. É justo porque tá dentro da lei, né? Agora, para não acontecer isso, é o Goiás, são os grandes clubes do futebol brasileiro tentarem, se organizarem para daqui a pouco não dependerem da televisão. Porque enquanto isso não for possível, vai ser sempre assim. Jogo 10 da noite, domingo 7h30 e assim por diante. Com a tabela virando um queijo suíço, toda picada, toda furada, de acordo com a televisão. E com detalhe. Pronto, pior que assim.
e ela tá certa. E com detalhe, não é a televisão Anhanguera, né? É aquela lá do Rio de Janeiro. Como diria o garotinho, a zoiuda. A zoiuda. A televisão Anhanguera é só repetidora. Esse assunto de futebol, na verdade, se dependesse da televisão Anhanguera, nem tinha, porque o pessoal lá da Jamicama não gosta muito disso aí, não. O Betão do setor Coimbra fala aqui, ó. Eu vi esse Túlio Volante jogar, mais preocupado em arrumar o cabelo em campo do que jogar bola. Ele tem um cabelo grande mesmo. Fraco. Tem um cronista de um outro canal que fica elogiando ele. Fala para ele levar o time, fala para ele levar para o time que ele torce. Não vamos preocupar com o serviço dos outros não, Betão. Mas obrigado aqui pelo toque. Vou começar a reparar também. Amigos da mesa, boa noite. O pessoal sangue novo do Vila está trabalhando, buscando novos patrocínios, diferentemente das diretorias passadas. Acho que todo autêntico vilanovense está vendo isso. Vamos apoiar. Um abraço a todos, Marcelo Brenner. É verdade, o pessoal lá está ralando, já anunciaram 2 patrocínios, está buscando coisas novas e tem que se dar um crédito, um voto de confiança para essa diretoria nova do Tigrão. Aliás, no próximo bloco, o Vila Nova é assunto aqui no PUC TV Esportes. De volta com o PUC TV Esportes e agora o assunto é o Tigrão e a reportagem é da Luciana Vitorino. A temporada do Vila está ficando cada vez mais intensa. Os jogadores estão levando tão a sério que no treino dessa terça-feira o lateral Badé sentiu de verdade o joelho esquerdo. Bem que ele tentou, mas não conseguiu voltar para o treino. O jogador ainda precisa ser avaliado, mas pela dor, no domingo, Vladimir Araújo não poderá contar com o jogador no amistoso. Badé não foi o primeiro que se machucou na pré-temporada. Rogério Mancini, fisiologista do Vila, comentou sobre a sequência de lesões que estão acontecendo. O Fabinho tem parado muito tempo, então eu achei normal dentro do padrão. O Neiro foi um trauma muito forte, que foi até uma coisa inusitada, que eu nunca vi uma ruptura tão grande num trauma que a gente chama tostão, popularmente falando, tostão paulistinha. E o Hugo tem um pouco de frouxidão no ligamento do cruzado. Estamos tentando fazer o máximo possível. Então, no geral, que eu posso dizer a vocês, no geral, que todo o grupo está com a prevenção dentro do caminho, bem encaminhada, uma prevenção muito bem feita. Mas que algumas coisas eventuais, como choque, algumas coisas que a gente de repente não consegue prever, são, infelizmente, fazem parte do treinamento do dia a dia. Como o Badé não seguiu no treino, Patrick, destaque na Copa São Paulo, entrou em sua vaga. Marcos Vinícius foi titular na vaga de Matheus Anderson e Osmar na vaga de Dudu. Essas foram as mudanças realizadas pelo treinador em relação ao primeiro coletivo. Depois do elenco ter recebido a notícia da séria lesão do zagueiro Neylor, que pode ficar até 2 meses fora dos gramados, Gustavo Bastos comentou se sua responsabilidade aumenta ou não no início desta temporada. A orientação tem que ser no dia a dia, independente se é o Júlio, se é o Neylor, se é o Vitor que está do seu lado. Eu acho que tu tem que estar orientando porque tu está vendo o jogo de frente. Então esse é um detalhe que mesmo sendo o Júlio trabalhando ali do meu lado ali, fica fácil porque o menino já sabe jogar, é uma boa técnica, um garoto forte, tem tudo para estar desempenhando um bom trabalho para o Vila. Então nós vamos estar orientando na melhor maneira possível para que ele possa estar desempenhando um trabalho junto conosco, né? 2 contundidos, o Neylor zagueiro e o Badé lateral esquerdo. E aí nem passa tanto pela prevenção que falou o fisiologista. Foram contusões de treinamento, de jogo. É azar também. Né? Faz parte do esporte. O Neylor foi uma pancada no joelho e o Badé provavelmente torção no joelho. Até dia 21, o Badé, se não foi, talvez recupere. O Neylor 2 meses. Mas assim... torção é aquela... Você pode... Vou pagar incêndio com querosene aqui, né? Com gasolina. É culpa do Leonardo Rizzo. Por quê? Ué, porque o cara torce o quê? Quando pisa em buraco em campo, né? Não foi ele que estava consertando o CT? Às vezes o movimento... Não, esquece esse povo. O movimento errado. Já tem trem assim. ruim demais, assim, pro povo do Vila pensar. O rapaz eu tô pondo lenha na fogueira. Azar. Na verdade... O Patrick que entrou na esquerda, ele é lateral direito? É aquele, exatamente. Muito ele é bom. lateral direito. Lateral direito, jogou contra a Portuguesa. Naquele último jogo. Aquele cruzamento Não. Contra a Portuguesa é o Anderson. Lateral direito. O Patrick é esquerdo, e aí ele errou esse cruzamento, mas a gente quer imaginar
que ele não erre. Foi o gramado, foi culpa do Leonardo Ali Rizzo. a culpa foi do gramado, né? Não, mas assim, vai testando o Vladimir, né? Domingo tem um amistoso contra os Alguires. O gramado tá até mais ou menos, olha lá, assim, não tá cheio bom, de coisa. Não, o gramado tava horroroso, a nova diretoria que começou a recuperar. O Vladimir vai testando opções, agora é ruim, né? Você contrata os caras e de cara eles machucam assim. O Neylor, se for esse período aí, vai embora a série B, a segunda divisão, né? Porque praticamente... Tchau, né? A hora que ele recuperar para começar a treinar, já está são 3 meses, em geral, o campeonato da segunda divisão. O Badé pode ser que volte antes, né? Dar uma recuperada. Vai ser ruim porque ele vai perder a fase de treinamento ainda. Tem muito tempo de treino para o Vila Nova, né? Mas... Tem que ver, né? Tá vendo um torçãozinho leve? O cara volta rápido. Doer, dói, na hora dói mesmo. A Luciana está preocupada com a dor do rapaz, mas... Ali dói, sim, mas depois passa, o médico manda um remedinho lá e tá tudo bem. Faz parte do esporte de alto rendimento. No comecinho aqui da possibilidade do Elias, né? Eu vou explicar pro telespectador. O Elias Meia, ex-atlético, esteve ontem no Boleiragem, lá da Bandeirantes 820, e está em Goiânia sem time, ainda tenta um acerto com o Atlético, e lá estavam também Vladimir Araújo, além de outros companheiros, e ventilaram essa possibilidade. Perguntaram para o Elias se ele se importava em jogar um goiano da segunda divisão. Ele disse que não, porque quer ficar em Goiânia para acompanhar o crescimento da filha. O nome da menininha é Elisa. Aí eu te pergunto, o Vila já tem o não, né? Vai à luta. Quem sabe o Elias abre mão aí de alguma coisa e acerta com o Vila. Sem dúvida, faz uma parceria de marketing com o Elias. É um jogador contrato de produtividade, né, Jean? É um jogador que o Vila não tem há muito tempo, né? E seria uma grande contratação. É um nome no futebol goiano. Né? É um nome que hoje seria maior que a realidade do Vila. Seria alguém para sacudir a roseira lá no Tigrão. Seria uma belíssima contratação. Eu acho que daria muito certo. Faz o trabalho de marketing com sócio torcedor. Camisa 10 do Elias, coloca para vender, fideliza. A dupla está de volta, Elias e Robson, né? Eu acho que faz um negócio nesse sentido, né? Seria muito bom para o Vila Nova. Seria o jogador... Tecnicamente seria também. Né? Ainda que o Elias não esteja, assim, a gente não sabe se ele está naquela fase boa que ele teve no Atlético, mas para as necessidades do Vila Nova, ele seria, como o Jean está dizendo mesmo, um fora de série. Um pique acima da maleta. Pique acima da maleta, exatamente. Inclusive para já o Campeonato Brasileiro da Série C, com certeza. E especialista em Série C, subiu com o Bahia, subiu com o Atlético. E o Elias, antes de ir para o Azerbaijão, na Ponte Preta, ele estava no Atlético Paranaense, foi emprestado para a Ponte, jogou bem, o time foi para a final da Copa Sul-Americana. Elias, tira um pouquinho daqui, o Tigrão dá uma apertadinha ali, mas o Guto dá uma articulada. O que tá pegando aí? É o salário? Não. Você está imaginando? Nem sei se estão negociando. Eu estou me baseando no que o Elias disse ontem. Pois é, mas já que a gente está aqui fazendo hipóteses... Elucubrando... Quanto é que será que o Elias anda, não lá na Arábia, lá onde ele estava, sei lá Azerbaijão. Azerbaijão lá, Azerbaijão é lá, aquela região lá. Ex-república da União Soviética. É lá onde o povo, né, bom, deixa pra lá. Não que ele estava ganhando lá, mas quanto seria o salário do Elias? Não faço a mínima ideia. Uns 80 mil? Sei lá. Acho que ele é do Atlético Paranaense ainda também, né? Não, se fosse do Atlético ele tinha que estar lá, não? Mas fica para empréstimo. Não é não, né? Não é mais não? Porque venceu o contrato do Robson, já tem tempo. Então vai à luta, pergunta, tenta. Mexe com o companheiro. Mas olha, é uma boa ideia, assim, para o Vila Nova. Pelo menos tentar, pelo menos pegar, como é que se fala? Sondagem. Pelo menos uma sondagem o Vila Nova pode fazer. Né? Claro. O não sempre tem. Vai que ganha um sim aí, consegue fazer alguma coisa. Dá uma olhada numa iniciativa legal do pessoal do marketing do Vila Nova, do sócio Tigrão. O que eles fizeram com um associado. Dá uma olhada nesse vídeo que foi bem bacana, uma surpresa. Bom dia. Queria falar com o senhor Danilo Branquinho de Lima. Seguinte, é só para te informar, é porque a gente está dando uma reformulada aqui no programa, entendeu, do sistema, e eu estaria aqui na segunda-feira. Aí eu queria pedir para você vir aqui segunda-feira, tem como? Então tá, brigadão, Danilo, abraço.
atleta está ciente, é um dos sócios que está de frente, que nós estamos fazendo um trabalho muito forte, representando o grupo de jogadores. A gente quer entregar uma camisa oficial para você, do Vila. Obrigado. E espero que esse ano a gente tenha muita vitória e vários sócios aderindo ao clube. Com certeza, a gente vai... Deixa eu não falar. Pode falar, Daniel. Vai. Que esse ano seja muitas vitórias, né? Vamos. É o primeiro passo que a gente vai conseguir o acesso no Goiano. Com certeza o brasileiro vai ser consequência. E o ano que vem vamos voltar o Vila Nova para a Série A do Goiano, para a Série B do brasileiro e posteriormente na Série A do brasileiro. Parabéns ao Vila Nova pela iniciativa. Muito bom. Bom mesmo, eu adoro esse bacana. tipo de iniciativa. O Grêmio, por exemplo, na reta final do campeonato aí, os jogadores ligavam pro sócio. Como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, quem tá falando? Não, é o Barcos. Que é o Barcos. O Barcos queria saber, né? Que é o fulano de tal do Grêmio. A gente queria convidar você pro jogo de hoje. Vem aqui dar uma força. Precisamos muito do torcedor hoje. Vem empurrar. Né? Muito bom, muito joia. Legal, Vila Nova, é o que foi bem. Foi bem. Parabéns ao Vila, parabéns ao Guto, ao pessoal do... É o que a gente está falando aqui. Você precisa ter, primeiro, oferecer um produto acessível ao torcedor, um produto interessante com alguma coisa, e você tem que ter um marketing para aproximar o torcedor do clube e não para afastar. Você não pode colocar obstáculo. É esse tipo de coisa que a gente está falando, que não tem um marketing profissional. O Goiás, principalmente, eu não quero aqui fazer comparação, eu sei que o torcedor não gosta, mas o Goiás não faz um negócio desse. Entendeu? O Vila saiu na frente. E parabéns. Se fizer, divulgue as ações. Divulga. Tem que ser porque, divulgado. olha só, porque na verdade... exatamente, tem que divulgar também, porque aí você bota aí Aliás, na TV o Tigrão, Vila e o Goiás, os dois já possuem canais no YouTube, por sinal, muito bem feitos. Pois é. YouTube hoje todo mundo acessa, porque entendeu? A partir do momento você vai ver, muito torcedor do Vila vai se interessar. Pô, legal, esse negócio que o Jean tá falando, do cara ligar... Ué, bicho, eu sei que a função do jogador é jogar futebol, ele não pode ficar ali fazendo telemarketing. Né? Os caras têm direito de imagem, ele ganha pelo marketing, ele ganha... Pois é, mas exatamente. Mas ele pode tirar um tempinho para isso. Eu acho que o clube poderia fazer ações. Uma vez eu sugeri isso ao Atlético, ao então vice-presidente Jovair Arantes, hoje presidente do conselho, disse que ia fazer, mas não fez. Quando o Atlético estava na Série A, eu falei assim, pega um jogador, uma vez por semana, o cara vai visitar a escola, faz lá uma palestra, conversa um pouco com as crianças, você vai ganhar torcedor pro seu lado. E o Atlético tem um cara esclarecido para fazer isso, que é o Márcio, daria uma boa. Pois é, rapaz. Ou todos eles têm, você tem, a criançada gosta, distribui um ingresso para a criança, o pai tem que ir, porque a criança não vai sozinha, você está levando um jeito. Esse tipo de relacionamento, o clube, o que é um clube de futebol? Não é uma entidade de utilidade pública, não, é uma entidade privada sem fins lucrativos de atividade não sei o quê, de interesse público. Bicho, o interesse público é isso, fique mais pobre. Não adianta só, eu vou ser campeão, o cara vai gostar de mim porque eu sou campeão. O torcedor quer que seja campeão, mas o torcedor quer fazer parte. Isso aí é um negócio inestimável. Se der para aproximar, estreitar a relação, melhor ainda. Vamos lá para mais um intervalo, daqui a pouquinho o último bloco. Estamos de volta aqui com os minutos finais do PUC TV Esportes, mensagens no WhatsApp. Pasqueto, o Arthur empinou a carroça no Dragão, não apareceu nos treinos de hoje. Para mim ele é ruim demais. Marcelo dos Anjos. Quanta mensagem, moçadinha, dá um tempinho aí. Boa noite, o programa de vocês é o melhor. Wesley, torcedor do Flamengo. Muito obrigado, Wesley. Pasqueto, boa noite. Abraço a todos. Olha, entre o Wellington Paulista e aquele rapaz lá do Sampaio Correia, que é o William Paulista, eu contratava ele. Acredito que ele dá conta. O que vocês acham? Geraldo Vinícius. Eu também iria no William Paulista. Inclusive os chineses acharam a mesma coisa. Exatamente. Pasqueto, o Vila poderia contratar o PC para a Série C. Bruno, de Aparecida de Goiânia. Ele está na Aparecidense que vai buscar vaga para a Série D. Ô Pasqueto, o Lopes vai trabalhar com vocês lá na Bandeirantes? Não estou sabendo. O Humberto que estreou lá hoje? Satisfação tá lá, futebol de Anápolis. Boa noite. Algum canal vai transmitir a segunda do Goiano? Abraço, José Carlos Thiago. Também não estou sabendo. Mas os gols do Tigrão, a cobertura completa, você acompanha aqui com a gente. Do Galo, não? Também. Ciúme. Boa noite, meu nome é Gildásio. Pessoal da bancada do esporte, vocês não acham que
que o tal do empresário de jogador deveria ser banido? Calma, tem gente boa também, pois o clube forma o jogador, dá alojamento e tudo mais. De repente vem um empresário, fala um monte de abobrinha no ouvido e faz uma verdadeira bagunça. Só que esse empresário levou ele pro clube às vezes também, entendeu? Na verdade, precisa regularizar isso aí, o clube precisa ter um pouco mais de atenção. O clube precisa ser profissional. Ninguém tira jogador de clube profissional. Tira do semi-profissional do amador. Se você agir com correção, você não perde o cara fácil. Uma das novidades do Campeonato Goiano é o Caldas Novas. Lá está o técnico Mauro Fernandes. É um time cheio de jogadores novos. Entre eles uma figuraça, viu? O Jonathan Balotelli é um atacante que estava no Macaé no ano passado, jogou no Pesqueira e no Sport do Pernambuco. Dá uma olhada no Balotelli aí, na marra dele. Balotelli foi em Pernambuco quando eu fui pro Pesqueira para disputar o Pernambucano. Aí na pré-temporada com meus companheiros de quarto lá, tava falando com eles que ia fazer um moicano, igual o estilo Neymar e deixar igual o Balotelli para dar uma pintada, né? Aí, pô, na brincadeira vai e vem lá, acabou que o apelido pegou e dali foi surgindo. Eu gostei. Aí eu olhei na internet, ele tem presença diária. Jonathan. Só que tá com uma tendinite no joelho, ainda não tá igual o Balotelli, não tá jogando. Mas ele tem presença, viu? Me disseram que lá no Caldas Novas o negócio é bem arrumadinho, viu, Doni? Vi falar Tomara também. que seja bom. Vi falar também que chegue pra ficar. Que é mais ou menos a ideia de fazer tipo o Grêmio Anápolis. Posso falar? Voltou o futebol Caldas Novas por causa de um empresário, o Júlio Fortes. Pra você ver que tem uns bons e os ruins. Tomara que o Balotelli arrebente. Na verdade, os clubes têm que se organizar e tem que... Tudo bem, vamos regulamentar a ação dos caras, mas... É o tipo do jogador que se fizer gol aqui, vai pro Cai na graça do torcedor. Não, aqui no Vila é uma festa no seu rádio. Não é, Jean? Pra quem conhece um pouquinho isso aqui. Tchau, rapaz. Um abraço. Até amanhã, quarta-feira, hein? Valeu.